Essa é a nova consciência falando, não a velha, porque a velha consciência tinha medo de tudo, desde o mais ínfimo germe até a maior bomba. Mas, à medida em que a nova consciência se desenvolve, rejeitamos automaticamente toda sugestão de poder na forma ou efeito, ou como um poder separado de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real sobre esses assuntos, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado como despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, eu vou ler uma pergunta de um membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, eu quero dar um rápido recado. Para você que esse conteúdo aqui do canal faz sentido, existe agora uma maneira muito simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Dado o recado, agora vou aqui ler a pergunta. Este membro, mestre, fez o seguinte comentário. Mestre, é verdade que quanto mais buscamos a paz, mais nos afastamos dela? Ô Gilson, o nosso movimento é o movimento do afastamento. Todo e qualquer movimento que você faça será o movimento do distanciamento deste momento presente. Você não pode encontrar aquilo que você imagina ser a paz, ou colocando de uma outra forma, o que você pode encontrar que imagina ser a paz é algo dentro do contexto do pensamento. Isso não pode ser a verdade da paz. A real paz não pode ser encontrada naquilo que você imagina. Então, repare, nós podemos ter encontros que esperamos ter, que buscamos encontrar, que queremos encontrar, mas o que quer que nós encontremos, iremos encontrar dentro de um contexto reconhecível, reconhecido, apreendido dentro da imagem que trazemos, da ideia que temos sobre aquilo. A verdade sobre a paz é que a paz real não é algo dentro daquilo que a mente conhece. A mente presente em nós, ela é confusa, desorientada. Ela vive em um movimento interno de contradição, de desordem, de conflito. A partir desse conflito, qualquer coisa imaginada será parte ainda do conflito. Não pode ser a realidade da paz. Se queremos investigar a verdade desse encontro com a paz, nós temos que estudar a questão da mente em conflito. É bem interessante essa ideia em nós de imaginar, a partir do conflito, algo que chamamos de paz. É bem interessante essa ideia em nós. Dentro de apegos, medos e desejos,
por exemplo, imaginar o amor. Aquilo que imaginamos ser amor, dentro desse contexto, ainda é parte dele. Aquilo que imaginamos ser paz para uma mente em conflito, ainda é o conflito desta mente. Nós não estamos lidando com a realidade da paz, com a verdade do amor, a partir do pensamento. Portanto, de fato, estamos falando de uma ilusão. Essa busca pela paz é um verdadeiro afastamento da realidade da paz. Essa busca pela paz é a projeção de uma ideia de paz, que nasce do conflito. O conflito é a verdade. A ideia é a imaginação. Mas se temos a ideia a partir do conflito, nós temos nesse contrário, nesse oposto, ainda algo dentro dele mesmo. Aquilo que chamamos de paz como oposto do conflito, ainda é o conflito. Aquilo que chamamos de amor como o oposto do prazer, do apego e do desejo, ainda é desejo, prazer e apego. Nós não investigamos nada disso. Apenas estamos tendo planos, imaginações sobre isso. Nada sabemos sobre o amor, nada sabemos sobre a paz. Isso não nos impede, no pensamento, de estarmos imaginando coisas. O que apenas nos afasta de um real contato com aquilo que nós somos neste instante. Se o que está presente é o conflito, é isso que precisa ser visto aqui e agora. A clareza sobre esse conflito é o fim do conflito. Quando criamos uma ideia do fim do conflito, a partir do conflito, esse é o movimento do próprio conflito tentando se livrar dele mesmo. Ele apenas está se projetando. Esse é um truque da mente. Essa é uma pegadinha desta consciência do eu, desta consciência egóica. Nós estamos constantemente falando no contrário, a partir desse lugar. Essa fala não representa absolutamente nada, é apenas a imaginação. É apenas o pensamento se projetando para um futuro que não é real, para um sonho. Esse sonho é apenas a continuidade desta condição em que nós nos encontramos. Se queremos eliminar das nossas vidas o sofrimento, o conflito, nós temos que olhar para essa condição em que nós nos encontramos. Quando o sofrimento é eliminado, o conflito desaparece, nós temos a presença, sim, da paz. Nós temos que trabalhar com o que está aqui, nesse instante, com aquilo que nós somos neste momento. E não com essa ideia do que deveríamos ser, ou do que nós precisamos ser, ou do que nós precisamos alcançar. Mas repare, é exatamente assim que nós estamos fazendo, desde sempre. Nós temos esse modelo de condicionamento. Não sabemos lidar com o que está aqui, porque ficamos na ideia do que deveria estar aqui.
Essa ideia no pensamento é uma busca de afastamento daquilo que aqui está presente. Portanto, essa busca da paz é um afastamento da paz. Essa busca do amor é um afastamento do amor. Porque é uma projeção da paz, é uma projeção do amor a partir desta condição em que nós nos encontramos. Que nos afasta da paz vale para essa busca da felicidade, que nos afasta da felicidade, para essa busca do amor, que também nos afasta do real amor, para essa busca de Deus, que também nos afasta da realidade aqui presente, que é a verdade divina. O amor, a paz, a felicidade, Deus, não é algo no tempo. Não é algo para alguém, para este eu, para este buscador encontrar. Você não tem a paz perdida. Você tem aqui a presença da paz no desconhecido. Você não tem Deus perdido. A realidade de Deus está aqui e agora, mas permanece no desconhecido. Assim é a presença do amor, assim é a presença da felicidade. Repare, por que eu incluí amor, felicidade e Deus aqui para essa resposta? Porque estamos falando do mesmo movimento que fazemos, equivocado, em busca daquilo que o pensamento imagina. Imagina ser Deus, imagina ser amor, imagina ser felicidade. É parte da projeção dela mesma, em busca de algo que na realidade não está no futuro. Percebam a beleza disso. Nós não estamos lidando com o tempo. O tempo é uma criação do pensamento. É uma imaginação do pensamento. Não existe tal coisa como o tempo. O tempo para o amor, o tempo para a felicidade, o tempo para Deus, o tempo para ser. É quando o pensamento se move. É quando o pensamento se projeta. O pensamento, esse elemento que aqui aparece como uma sugestão de tempo. Veja, o tempo é uma sugestão do pensamento. O pensamento nos dá uma sugestão de que se isso não está aqui, isso estará aqui amanhã. Ou eu preciso sair daqui e encontrar isso lá, naquele lugar. O que requer a presença do espaço e do tempo. Portanto, a sugestão do pensamento é a presença de uma imagem construída por ele. Aquilo que é construído pelo pensamento é parte do pensamento. O que você imagina ser a felicidade é a presença desse eu, que é o pensamento, imaginando coisas. Olhe para o mundo à sua volta. O ser humano encontra conforto, prazer, uma certa, entre aspas, segurança financeira, uma certa, entre aspas, estabilidade, uma certa, entre aspas, segurança ou suposta segurança nos relacionamentos. Mas confundir esta realização chamada sucesso com felicidade é um equívoco.
Porque o que está aqui agora, daqui a pouco não está mais. A verdade do amor não está no tempo. Não é algo que vem e vai. A verdade da felicidade não é algo que aparece circunstancialmente e também desaparece em razão das circunstâncias. É a natureza desse ser, a verdade daquilo que é indescritível, a verdade de Deus, a presença da felicidade, a presença do amor. Isso não é algo circunstancial. Se isso está presente, nós temos a presença da paz. Nós temos a presença da felicidade, a presença da verdade. Portanto, aquilo que é fundamental em nossas vidas, aquilo que se faz presente aqui para a constatação é a ciência de ser. Tudo em nossas vidas aparece e desaparece. No entanto, a realidade da vida é atemporal. Me refiro à realidade de ser. Nós estamos confundindo aquilo que nós chamamos de vida, que esse mim, esse eu, esse alguém, esta pessoa está vivendo, com a vida real. A vida é real quando a realidade de ser está presente. Isso é a vida fora do conhecido. E é nesse desconhecido que se revela Deus, a felicidade, o amor, a paz. Evidente que aqui estamos colocando algo fora da nossa experiência comum, uma vez que nossa experiência comum é a experiência desse eu, tendo suas experiências. Quando temos um olhar direto para as nossas reações, podemos ir além desse eu. É essa compreensão direta da verdade. O fim da ilusão desta separação entre a realidade presente e a vida. Não há qualquer separação entre a real vida e a realidade. Portanto, aquilo que você chama de vida para a pessoa não é a realidade da vida. Se temos a realidade da vida, a paz está presente. É algo aqui e agora. Quando a ilusão do eu não está. Quando a ilusão desta pessoa não está mais presente. As palavras não alcançam a paz real, a felicidade verdadeira, a beleza do amor e a suprema realidade divina. Mas é isso que estamos aqui, trabalhando com você, investigando com você, tendo uma aproximação direta para esta ciência daquilo que aqui está presente, nesse instante. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros, que é a resposta antecipada às perguntas e ainda algumas delas nós trazemos aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a benefícios exclusivos, como, por exemplo, vídeos exclusivos. E não são quaisquer vídeos, são vídeos especiais, gravados em encontros presenciais ou retiros com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe e ter acesso a esses benefícios. A pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: por que não usar as técnicas de meditação? O Gilson, mais uma vez, não precisamos de qualquer técnica. Porque o que é meditação?
Não podemos ter uma descrição da meditação, mas podemos ter a ciência do que ela significa. E o que ela significa é a ciência desse instante, sem o eu. A pergunta é como isso ocorre? Isso ocorre quando, nesse momento, a sua disposição interna é de olhar para pensamentos, sentimentos, emoções, percepções, sensações, sem interferir com isso. Então, nesse instante, a mente silencia. Quando ela silencia, em razão desse olhar sem interferir, não surge esse eu, esse observador. Então, estamos apenas diante desse momento. Não importa o que esteja acontecendo externamente ou internamente. Há um espaço de quietude e silêncio, além da mente, aqui e agora. Isso não requer nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhum método. As pessoas se envolvem com técnicas, práticas ou métodos porque elas querem um caminho. Mas um caminho é sempre um movimento no tempo e no espaço. Uma técnica, um método, um caminho é algo mecânico. E o elemento envolvido nessa mecanicidade, nesse projeto, ainda é esse eu, ainda é esse buscador, esse meditador. A presença da meditação é a ausência do tempo, é a ausência desse movimento mecânico, é a ausência desse eu. Portanto, nós não precisamos de 15 minutos, meia hora ou uma hora reservada em certo dia, em certo horário, dentro da semana, ou alguns dias dentro de uma semana, para a prática da meditação. A ciência da meditação é algo aqui presente nesse instante, momento a momento. Quando observar sem escolha é a coisa mais importante. Quando observar sem interferir, quando observar sem avaliar, sem julgar, é a coisa mais importante. Sim, a coisa mais importante é observar, é escutar, é perceber as reações surgindo, sem interferir com elas. Então, enquanto você dirige o seu carro, conversa com alguém, assiste TV, enquanto você trabalha, ali está a presença da meditação, quando o sentido do eu não entra. Quando esse movimento psicológico, esta identidade psíquica, que é o ego, não está presente. Isso é real meditação. Portanto, quando temos a verdadeira meditação, nós não temos o meditador, não temos o praticante. É quando, nesse instante, se revela o mistério da vida, o mistério do desconhecido. Portanto, esse é o momento da revelação divina, da revelação de Deus. A presença de ser é meditação. Essa é a única realidade presente. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que
Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já se torne membro do canal para ter acesso a todos os benefícios exclusivos, já dá o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo.